Gabi, uma coisa importante, a gente tem visto muita coisa em relação à guerra total. Vamos lembrar umas coisas muito rapidamente para dar contexto para as pessoas, para entender como está essa dinâmica agora lá. Primeiro, Israel invadiu parte do Líbano. É muito provável que vai roubar um pedaço do país, como fez na Cisjordânia, todos os dias, como faz em Gaza. Então vai roubar um pedaço lá. Vai entrar e não sai mais. Né? Já tinha feito isso antes com as colinas de Golã, na décadas passadas, e vai fazer isso de novo agora. Agora, uma guerra entre Israel e Líbano, vamos lembrar de uma coisa, tem alguns complicadores aí. Primeiro, um complicador geográfico. Pode ser uma guerra de mísseis, pode ser uma guerra aérea, mas Israel mostra pela sua operação militar, e ainda hoje, mesmo com as guerras modernas e pós-modernas, ainda é necessário usar a infantaria e a cavalaria mecanizada, né, os regimentos de cavalaria mecanizada, que basicamente são os tanques que as pessoas conhecem. Em algum momento, você precisa invadir com cavalaria mecanizada e com infantaria, porque você precisa ocupar materialmente um território. Você tem que chegar ali, cravar uma bandeira, levantar um muro e tá por ali, aquilo ali é seu. Tem um pequeno detalhe entre Israel e o Irã, que é a Jordânia. Tem 1.200 quilômetros entre uma coisa e outra ali, né? Então, vamos com calma, que não é tão simples assim. O poderio militar de Israel é muito superior ao do Irã, mesmo que ontem eu tenha visto até na televisão brasileira, né, na Globo News, passou lá uns gráficos mostrando que o Irã até tem, em tese, uma infantaria mais numerosa que a de Israel, e tem não sei o que, não nos enganemos. O exército iraniano não é capaz de derrotar o exército iraquiano, a não ser por um milagre, por um erro estratégico de guerra, por uma decisão errada, porque a gente está falando de um exército hoje que é talvez o exército mais preparado do mundo, até mais do que o dos Estados Unidos, porque lembremos, os Estados Unidos não estão envolvidos diretamente em guerra com o seu exército já há mais de 10 anos. Então, o exército de Israel está treinado em campo. Ele é um exército muito poderoso, ultra tecnológico, com apoio dos Estados Unidos, da OTAN, com tecnologia. Então, não há comparação. Agora, pelo que eu tenho visto aí desde o começo da guerra, né, vamos lembrar que Israel já fez um atentado esse ano lá, tentando matar um líder do Hamas que estava numa cerimônia em Teherã, atacou os headquarters lá do governo, um lugar super inacessível, conseguiram colocar uma bomba na parede do quarto do cara. Então, assim, o Irã não vive um bom momento. O que é que os analistas têm falado sobre esse novo momento? É muito mais, Gabi, uma resposta de política interna do Irã, que tem a ver com as eleições presidenciais que aconteceram lá também, o líder mais extremista que foi derrotado, tem um movimento popular importante, ele pressionou o governo para dar uma resposta, para você mostrar que você tem poderio militar. Então, é muito mais uma coisa da política interna do Irã do que de uma vontade do Irã e dos seus parceiros de entrar numa guerra contra Israel. Por um lado, você tem a Rússia, que não vai conseguir fazer fronte, porque a Rússia, vamos lembrar, a Rússia está ainda lá na Síria, ajudando o Bashar al-Assad, né? Ainda tem uma questão grande lá. O Bashar al-Assad era para ter caído na Primavera Árabe, e ele só sobreviveu porque o Putin foi lá e colocou o exército lá dentro. Ele era um dos caras que seria decapitado, como foi lá enforcado, como foi lá o Gaddafi e tantos outros, né? Saddam então, Hussein tem ali, tem o Saddam Hussein também, enforcado, né? Gaddafi, se não me engano, degolado, e Saddam enforcado, né, Rodrigo, na época, os dois, né? O Saddam ainda teve um julgamento, o Gaddafi nem isso, né? Tem o fronte da Ucrânia, que é um atoleiro, que a Rússia está ali, é uma guerra que não acaba. E, por outro lado, tem a questão da China. A China, em 2018, Gabi, o Trump, ele colocou mais bloqueios ainda contra Israel, principalmente na mineração, na siderurgia e no petróleo, né? E aí a China, hoje, é quem compra o petróleo do Irã. É a China. O petróleo do Irã é importante. Eu até separei um gráfico, não sei se o pessoal... Tem aqui, tem um gráfico aqui. Bem, né, a compra. Eu acho que nós podemos colocar na tela o gráfico aqui para você falar. Da posição da China. Pode. A China compra muito petróleo do Irã. Vamos Perfeito. lá. E aí, esse petróleo, ali, ó, isso aí em amarelo é a compra de vários outros entes estatais, em companhias privadas estatais de vários países do mundo. Vejam como cai isso com as sanções, porque os Estados Unidos falam o seguinte, não é só que os Estados Unidos não vou comprar, não é a sanção assim. Ele bota as sanções portuárias, se você tem uma companhia privada e comprar petróleo do Irã, e os Estados Unidos falam, bom, então você não compra mais petróleo aqui nos Estados Unidos e não vende mais aqui durante 90 dias, então ele força
as empresas a não comprarem. E aí o preto aí é a compra chinesa. Então veja, quem compra petróleo do Irã hoje é a China. A China criou uma engenharia complexa no mundo todo, ela se tornou shareholder aí, sócia de empresas no Chipre, em vários outros lugares para fazer uma compra, um desvio, né? Uma compra intermediada para não parecer que está comprando diretamente do Irã, então está minimamente tentando respeitar o acordo. O fato é que a China vive um momento econômico também que está tentando fazer uma retomada econômica, rebombar a economia chinesa, e a China precisa desse petróleo aí. Eles não podem abrir mão desse negócio. Qual que é a primeira coisa numa guerra? A gente viu isso aqui nos anos 90, a guerra no Kuwait, né, quando o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, a gente viu quando os Estados Unidos invadiram o Iraque por 2 vezes. O que eles vão bombardear primeiro ali, Rodrigo? Refinaria e poço de petróleo. A China não quer saber desse negócio. Isso é uma treta para a China, um problema. Então, assim, pelo lado dos Estados Unidos, só para terminar o raciocínio, é claro que eles têm interesse em continuar fornecendo armas para Israel. Essas armas que vão para lá, gente, elas não são de graça. O Israel compra essas armas, né? Alguma coisa ali, pode ter uma negociação, uma troca de tecnologia, às vezes não é compra em dinheiro, mas Israel fornece uma tecnologia, um software, um armamento, em troca disso as empresas privadas americanas, norte-americanas, a Martin Lockheed, todas elas vão lá e vendem e tal, mas no geral é um comércio. Então, por um lado, tem interesse em manter a indústria da guerra, para os senhores da guerra, mas, por outro lado, os Estados Unidos também não querem entrar num atoleiro contra o Irã. O Irã é um país enorme, ele controla vários braços ali, treinaram militarmente, estrategicamente o Hezbollah, os Houthis, o próprio Hamas, tem ligações com a Síria tem servido de entreposto para o próprio regime de Teherã para cruzar a fronteira ali, né? Vai para a Síria e aí vai para o Líbano. Então, não à toa que depois do 8 de setembro do ano passado, Israel bombardeou aeroportos na Síria, né? Parecia que não tinha nada a ver, tem tudo a ver. Então, Rodrigo, que ninguém quer essa bagunça. Só que quem é que vai segurar o terrorista, o carniceiro do Netanyahu? Eu tenho uma sugestão para encerrar, Rodrigo, que talvez seja o único jeito de alguém prender o Netanyahu, ou coisa pior. A gente deixa a barba dele crescer e coloca um turbante na cabeça dele. Imediatamente a imprensa mundial vai chamar ele de terrorista e aí, né, talvez tenhamos alguma chance.